Chegamos ao final, a nossa aula número 10. Essa aula vem, até agora, nós estudamos os conceitos básicos que estão apresentados no Capital, nos capítulos 1 e 2. Esse é o último conceito, o conceito do fetichismo das mercadorias, é outro conceito que nos falta apresentar e debater aqui. Antes de entrarmos nessa matéria, eu convido todas as pessoas que nos acompanham a assistir esse vídeo que será projetado agora.
Então, vamos agora, portanto, vamos ao assunto, o fetichismo das mercadorias. Antes da gente iniciar essa exposição, ainda peço uma outra reflexão, que é que as pessoas olhem para a sala onde se encontram e tentem observar o que é que existe nessa sala que foi produzido, fabricado por alguém que está nela. E já eu dou só esse tempinho para que vocês façam a observação e já posso tirar a conclusão que cada um já deve ter chegado. Que na sala não existe ou nada ou pouquíssimas coisas que foram produzidas pelas pessoas que nela estão. Ou seja, vocês estão cercadas de coisas que foram compradas. Portanto, são coisas que são mercadorias. Mas a gente frequentemente não se dá conta disso. Porque este fenômeno é o fenômeno que é conhecido, que o Marx denominou de fetiche, feitiço das mercadorias. Fetiche é a forma de dizer que as mercadorias elas têm um feitiço, elas são enganadoras. E depois o Marx se pergunta, de onde provém esse fetiche? Por que as mercadorias são enganadoras? Elas provocam ilusões. E ele busca a resposta, no primeiro lugar, que ele busca é no valor de uso. Será que o fetiche das mercadorias ele vem do valor de uso delas? Podemos excluir essa hipótese. Não é no valor de uso que se encontra o fetiche, porque as pessoas sabem que as mercadorias são trocadas e são vendidas não é pela utilidade que elas têm, mas sim pelo valor que elas têm. Então, a segunda hipótese que é levantada é o fetiche provém do valor. E outra vez temos de excluir essa hipótese, porque o valor nada tem a ver com a utilidade. Então, não é da utilidade que eu vou extrair o valor das mercadorias. O valor vem de uma outra coisa, e que a gente sabe que é a quantidade de trabalho que foi materializado nessas mercadorias. Portanto, isso aí não há nenhum mistério nisso, não há nenhum fetiche, nada enganador. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que o fetiche provém da própria forma mercadoria que assumiu o produto do trabalho humano. Vejam bem que, mais uma vez, nós estamos utilizando aqui a categoria da lógica dialética forma. Então, a mercadoria é uma forma. Qual é o conteúdo desta forma? Mercadoria é o produto do trabalho humano. Portanto, o produto do trabalho humano nem sempre foi mercadoria, nem sempre ele se constituiu em mercadoria. Há momentos ou períodos em que o produto do trabalho humano era um bem, era simplesmente um produto, era algo que as pessoas produziam, fabricavam para o seu próprio consumo. Portanto, isto não caracterizava a existência de uma mercadoria. Então, a forma mercadoria, a partir de um determinado momento histórico, o produto do trabalho humano começou a surgir como mercadoria. Isso não foi um milagre, não aconteceu de repente, isso é um longo processo que levou ao produto do trabalho a assumir essa forma mercadoria. Ao assumir a forma mercadoria, a primeira coisa estranha que vai acontecer, o primeiro salto, digamos, que vai acontecer, é a transformação da unidade valor e valor de uso que está em cada produto do trabalho humano em uma unidade de contrários, valor e valor de uso. Como? A mercadoria sempre foi, o produto do trabalho humano sempre foi resultado de um trabalho que é simultaneamente concreto e abstrato. Sempre houve um indivíduo que com determinada capacidade criou algo com uma utilidade dada, como nós já vimos nas aulas anteriores. Então foi o conjunto de homem com habilidade, instrumentos de trabalho determinados e matérias-primas que criou as utilidades. Ora, quando isto acontece e o que o cidadão produziu, que o homem produziu, foi para o seu próprio consumo, nós dizemos que valor e valor de uso existem, mas eles não formam uma unidade de contrários, eles formam simplesmente uma unidade. Então, não há problema nenhum, as pessoas podem consumir aquilo que produziram. Numa sociedade desse tipo, como nós já vimos, nas sessões anteriores, é uma sociedade onde não há excedente econômico, as coisas são produzidas diretamente para o consumo dos clãs, das tribos, dos grupos familiares. Então, não existe produção de mercadoria. Quando a mercadoria surge, o que é que vai acontecer? Esta unidade, entre valor e valor de uso, transforma-se numa unidade contraditória, que nós representamos simbolicamente assim, ou seja, numa unidade de contrários. Isso só pode ocorrer numa dada etapa de desenvolvimento histórico da humanidade. É necessário que a produtividade do trabalho tenha aumentado
e que os homens tenham começado a produzir excedente econômico só a partir do momento em que existe excedente, é que surge essa possibilidade, é que valor e valor de uso transformam-se numa unidade contraditória, excludente. A mesma mercadoria não pode ser para o seu produtor valor e valor de uso. Isso só acontece quando chegou-se à produção de excedente econômico e, portanto, o produto do trabalho humano assumiu a forma de mercadoria. Portanto, o surgimento da forma mercadoria mostra o surgimento da contradição entre valor e valor de uso. A mercadoria é uma consequência da transformação desta unidade em uma unidade de contrários. Mas há uma outra coisa que a forma mercadoria vai trazer para a sociedade. É fazer surgir a contradição entre trabalho privado e trabalho social. Ou seja, a sociedade, todo o pacote de trabalho que existe, o conjunto formado por todo o trabalho que a sociedade potencialmente tem, é o que a gente chama de trabalho social. Só que esse trabalho social é formado por uma infinidade de trabalhos privados. Vamos ver esse esquemazinho a seguir. Trabalho privado é o trabalho de cada produtor independente. Portanto, cada produtor, já estamos na sociedade de produtores de mercadorias. Cada produtor independente, o trabalho dele é um trabalho privado. Quando ele decide produzir um produto qualquer, ele decide por sua livre e espontânea vontade. É claro que um trabalhador deste, ao viver em uma comunidade, em uma sociedade, fazer parte do trabalho social, ele não é louco. Portanto, ele sabe o que é que a sua sociedade necessita, quais são as utilidades que são necessárias produzir para o consumo da sua comunidade, da sua coletividade. Mas a decisão de como produzir e do que produzir, numa sociedade de produtores de mercadoria, é uma decisão pessoal. Cada produtor vai produzir o que bem necessita. O trabalho social é a totalidade formada pelo conjunto desses trabalhadores particulares, desses trabalhos particulares. Então, toda a sociedade tem um potencial de trabalho, tem uma capacidade de executar determinadas tarefas, que é o conjunto de todos os trabalhadores que nela existem. A gente sabe que a relação que eles guardam entre si é a relação que guardam a parte e o todo. E a gente sabe que o todo é sempre mais que proporcional ao somatório das partes. Isso nos ensina a lógica dialética. Bom, mas nós temos, portanto, que aqui está representado simbolicamente, aqui está o trabalho social da sociedade, a potencialidade que ela tem, e a gente vai ver isso dentro do mercado. É aqui no mercado que a gente vai ver o reconhecimento daquele trabalho, daquela parcela do trabalho social que pertence, que foi desenvolvida por cada um dos trabalhadores privados. Porque aqui dentro nós temos os trabalhadores privados. Este I significa que há uma infinidade. Se a gente fizer esse I variar de 1 até N, a gente tem todos os trabalhadores, os N trabalhadores privados que estão aqui dentro da sociedade, e isto vai se manifestar no mercado. Ora, mas na hora de produzir, o que é que vai acontecer? Como eu disse, esses trabalhadores que fazem parte do trabalho social, eles não são loucos. Portanto, na hora de produzir, eles tomarão a sua decisão individualmente, pessoalmente, do que devem produzir. Mas, em princípio, esta decisão não é uma decisão insensata, porque eles são conhecedores da sociedade em que eles vivem. Então vamos para a esfera da produção, e é lá que esse trabalhador privado e qualquer se dedicará à produção da mercadoria. Vamos supor que ele vai produzir a mercadoria MI. Uma vez produzida a mercadoria MI, se ela é uma mercadoria, vai acontecer aquilo que nós vimos na transparência anterior. Essa mercadoria, para ele, é uma unidade de contrários. Para ele, ela é um valor ideal, mas ela é um não valor de uso. É aí que se manifesta a contradição entre valor e valor de uso, e é esta contradição que vai obrigar, empurrar o trabalhador PI para vir ao mercado, onde ele terá ou não o reconhecimento do seu trabalho privado como parcela do trabalho social. Então, isso é um teste de fogo. Então, só que esse trabalhador I, não tem nenhuma alternativa, já que ele tem nas mãos um valor ideal, que está na cabeça dele, não pode se materializar, porque o corpo que ele acabou de criar, para ele, é um não valor de uso, é uma inutilidade. Logo, ele tem de vir ao mercado, onde ele espera encontrar um outro trabalhador
com o qual ele possa trocar a sua mercadoria, ou onde ele possa vender a sua mercadoria. Portanto, esse valor ideal deve materializar-se no corpo do dinheiro, quando o dinheiro aparecer, e esse não valor de uso deve ser transferido para a mão de um outro trabalhador para o qual ele tenha utilidade. É aí que, nesse momento, em que haverá o reconhecimento deste trabalho privado como parcela do trabalho social, e esta contradição aqui será resolvida. Bom, mas vamos adiante. Para analisar o fetichismo, a gente volta ao mercado. Agora temos aquele mercado que nós já representamos aqui em outras aulas. Temos a mercadoria M1 se relacionando com a mercadoria M2. Temos um casaco igual a 150 kg de batatas. A gente já viu que por trás destas relações se encontra a relação entre o produtor 1 e o produtor 2. Eles se relacionam e nós estamos admitindo, mais uma vez, aquela hipótese favorável de que essa troca se dará nestas proporções que nós estamos indicando aí. Bom, isto é o que a gente vê no mercado. Mas o que é que isso significará? A gente bota os nossos óculos especiais da economia política, porque agora sim nós vamos analisar o que é a aparência do fenômeno e o que é que se esconde por trás desta aparência, que é a essência do fenômeno. Uma coisa é o que a gente vê, outra coisa é o que está acontecendo na realidade. Muito bem. A observação dos mercados vai nos permitir ver o quê? A primeira coisa que nós vamos ver é a igualdade entre produtos. A de M1 está sendo igual a B de M2, o casaco está sendo igual a 150 kg de batata. É isso que nós estamos vendo quando olhamos para o mercado. Ou seja, nós assistimos no mercado a igualdade entre os produtos. Mas a essência do fenômeno é outra que os nossos olhos não veem. Que o que está se verificando no mercado é a igualdade entre os trabalhos. A de M1 foi trocado por B de M2 porque os trabalhos que estão contidos numa mercadoria e noutra são iguais. Qual é a outra aparência? É que no mercado nós estamos verificando a grandeza do valor dos produtos. Qual é a grandeza de um casaco? É 150 kg de batatas? Qual é a grandeza de A de M1? É B de M2, mas por trás disso se esconde a grandeza da duração dos trabalhos. Por que A de M1 é igual a A de M2? Porque o valor de A de M1 é B de M2? Porque a duração do trabalho do produtor P1 é igual à duração do trabalho do produtor P2. Isto aqui a gente não vê no mercado. Isto é a essência do fenômeno. Outra aparência. Assistimos no mercado a relação entre os produtos. A de M1 está se relacionando com B de M2. Um casaco está se relacionando com 150 kg de batatas. É assim que a gente vê quando olha para o mercado. Mas, na realidade, o que está acontecendo é que nós estamos vendo a relação entre os produtores. É o produtor P1 que está se relacionando com o produtor P2. Ou ainda, que o que a gente está assistindo é a relação entre o trabalho individual e o trabalho social. É nesse momento que o trabalho individual de cada um desses produtores é reconhecido como parte do trabalho social. Esta é a essência do fenômeno. Mas ainda há mais aparências. Na aparência, nós estamos analisando as características objetivas dos produtos. As características da mercadoria M1, as características do casaco, as características das batatas. É isso que nós estamos observando quando chegamos ao mercado. Na essência do fenômeno, por trás disso se esconde as características sociais do trabalho. Ou seja, o trabalho do produtor P1 ele é reconhecido socialmente na troca. Portanto, este produtor P1, o trabalho dele faz parte do trabalho social e a sua capacidade é reconhecida pelos outros e não por ele próprio. Finalmente, nós vemos no mercado que as coisas se relacionam entre si. Nós assistimos à relação das coisas, mas na essência do fenômeno, o que nós temos é a relação entre homens. Vejam bem, a aparência do fenômeno é aquela. Por trás dessa aparência se esconde esta essência. E é isto que vai provocar, ou que explica, o fenômeno do fetichismo, que é definido por Marx desta forma. Uma relação social definida, estabelecida entre os homens, assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Então eu tenho a relação entre os homens, desaparece
E a gente, o que vê é a relação entre as coisas. E aí a gente não se dá conta de que, quando andamos por aí, quando estamos consumindo, estamos nos relacionando com dezenas, com milhares de pessoas, com milhões de pessoas. Então, e na sociedade sofisticada que nós vivemos hoje, isso é mais ainda catastrófico, porque isso é planetário. A gente está aqui com o celular na mão, por exemplo, e a gente não sabe, ou não pensa, não reflete que a gente está se relacionando com um chinês, ou com um japonês, ou com um taiwanês, ou com um malasiano, que foi quem fez as peças que estão dentro do celular com o qual nós estamos trabalhando. Quem é que pensa nisso? Ou seja, nós estamos vivendo num mundo de mistérios. As coisas aparecem e nós achamos que isto é absolutamente natural e nunca, jamais pensamos na relação que a gente está estabelecendo entre as pessoas que produziram as mercadorias, as mais vulgares, que nós consumimos no dia a dia. Este fenômeno, que é chamado de fetichismo por Marx, por enquanto nós estamos analisando este fenômeno a nível das mercadorias. Ele é um produto da própria forma, mercadoria que o trabalho humano assumiu. Depois nós vemos como esse fenômeno vai se reproduzir ainda mais, com mais intensidade e com mais mistério ainda no dinheiro, e como ele ainda continuará num fenômeno aí formidável, que é o fetichismo do capital. Portanto, ele vai prosseguir em complexidade, se espalhando pela sociedade capitalista. Deste fenômeno surgem outros dois fenômenos que são discutidos por aí, que nós não vamos nos dedicar à discussão, que é o fenômeno da coisificação, que se caracteriza de você, as pessoas, as criações, aquilo que o ser humano cria, assumir forma de coisa. Então você vê a inversão. As relações humanas se coisificam e a relação sujeito-objeto frequentemente é invertido. O sujeito cria o objeto, mas depois de criado, o objeto passa a conduzir ou a determinar o comportamento do homem. É o caso da mercadoria. O homem cria a coisa, a mercadoria, mas uma vez criada, a mercadoria passa a comandar, como ela é a unidade de contraste valor de uso, ela comanda o seu produtor e o obriga, determina, ordena que ele vá ao mercado. Portanto, isso é um dos fenômenos que este fetiche provoca. E o outro fenômeno também muito conhecido é o fenômeno da alienação. Como a mercadoria sai da mão do seu produtor, ela se aliena dele, é isto que está no conteúdo da palavra alienação. O homem é obrigado a alienar-se do produto do seu trabalho, ele aliena-se também a nível da consciência. Bom, com isto nós encerramos essa nossa análise do fenômeno do fetichismo. Uma vez terminadas as explicações do fenômeno do fetichismo, nós convidamos novamente as pessoas a assistirem outra vez aquele vídeo que nós projetamos no início dessa sessão, para ver se conseguem ver agora com outros olhos o que é que aquele vídeo quer representar. É o fenômeno da coisificação, o fenômeno do fetichismo das mercadorias. A seguir, para encerrar o curso, nós teremos a nossa última discussão sobre o dinheiro, onde voltaremos a tratar deste fenômeno, só que na próxima sessão, quando tratarmos da evolução do dinheiro e das trocas.